Este é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Vamos falar hoje sobre um tema muito interessante que se encontra no segundo livro dos reis de Israel, especificamente no capítulo 17, que vai falar da deportação do Reino do Norte, dos habitantes do Reino do Norte, para a terra da Síria. De acordo com o relato bíblico, especificamente no segundo livro dos reis, capítulo 17, versículo 23, o Senhor tirou a Israel de diante de sua presença, como já havia avisado por profetas, e Israel foi expulso da sua terra, a Síria. E ainda dirá no versículo, até ao dia de hoje, que é uma narrativa, uma menção acerca do tempo em que o redator deste texto viveu. Mas é isso mesmo. Todo Israel foi deportado. Todo Israel foi embora da terra. Eles realmente perderam suas casas, suas possessões. Vieram estrangeiros habitar em Israel. E se vieram, o que podemos aprender disso? Bom, primeiro vamos ler o texto bíblico que diz o seguinte, no segundo livro dos reis, capítulo 17, a partir do verso 24. E o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria. Samaria, capital do Reino do Norte, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Então eles tomaram Samaria em herança, de acordo com o texto, e nas cidades que eram comandadas a partir da capital Samaria. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões, que mataram a alguns deles. Por isso falaram ao rei da Assíria, dizendo: a gente que transportasse e fizesse habitar nas cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vá e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Aqui já é um contrassenso, e mais à frente eu explico o porquê. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. Vamos então à leitura do livro do arqueólogo israelense Israel Finkelstein, A Bíblia Desenterrada. Vamos ao trecho do livro em que há uma análise arqueológica e histórica sobre exatamente este tema. O trecho do livro terá como título Deportados e Sobreviventes. Como provavelmente já havia feito ao repovoar sítios no norte, como Meguido, com súditos confiáveis, as autoridades assírias também trouxeram novos grupos populacionais para povoar a parte central
das terras altas israelitas em lugar dos israelitas deportados. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, Ava, Emate e Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades da Samaria em lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e ficaram morando nas cidades. Alguns indícios históricos e arqueológicos dão a entender que esses novos grupos, oriundos de áreas rebeldes no sul da Mesopotâmia, foram assentados não só na Samaria, mas também na área particularmente estratégica em torno de Betel, o antigo centro de culto israelita, na fronteira norte do ainda independente reino de Judá. Então, o relato arqueológico histórico, em termos de ocupação demográfica, delimitação geográfica, está batendo até o momento com o relato bíblico. O historiador bíblico fornece testemunho circunstancial disso ao incluir Avim entre as cidades de Judá do século 7 na área de Betel. Isto está descrito no livro de Josué, capítulo 18, verso 23. Esse nome provavelmente está relacionado com Ava, que é mencionado como um dos lugares de origem dos deportados. Um texto aramaico menciona deportados que foram assentados em Betel mesmo. Então nós temos, segundo o arqueólogo Israel Finkelstein, um texto aramaico que fala deste assentamento em Betel. Adicionalmente, alguns textos cuneiformes do século 7, contendo nomes babilônicos encontrados em Gazer e proximidades, fornecem evidência tangível da presença desses deportados no território sudoeste do Israel derrotado, também perto da fronteira de Judá. Por fim, Adam Zertal, da Universidade de Haifa, propôs que um tipo especial de cerâmica em que estão gravados sinais do tipo cuneiforme, que foi encontrado em alguns sítios das terras altas de Samaria, pode também estar relacionado com esses grupos recém-chegados. Mas a troca da população de modo nenhum foi total. Opa, calma aí. Mas a troca da população de modo nenhum foi total. A quantidade bruta que consta nas fontes assírias para as duas deportações por Tiglat-Falazar III da Galileia e por Sargão II da Samaria gira em torno de 40 mil pessoas. Isso compreende não mais que 1/5 da população estimada do Reino do Norte a oeste do Jordão no século 8 antes da Era Comum. Então calma aí. Então, a descrição do versículo 23 do capítulo 17 do segundo livro dos Reis não pode ser tomado ao pé da letra. Até que o Senhor tirou Israel diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas, assim foi Israel expulso da sua terra assíria até ao dia de hoje. Fato isso? Não, não é fato. Isso aqui é uma hipérbole, é um exagero. Isso aqui totalmente é um exagero.
É uma figura de linguagem, uma expressão. Não é algo literal. Por que que o escritor bíblico fez isso então? As motivações são inúmeras. Inúmeras. É uma redação judaíta, você sabe. Apesar do reino do norte ser mais próspero, mais forte, mais poderoso, terem reis que reinaram por longos períodos mais do que no sul, aparentemente, o reino do sul não era nada comparado ao norte. Você tem aí uma disputa de narrativa, com certeza absoluta. A arqueologia demonstra evidências diferentes. Só 1/5 da população. Tiglat-Falazar III parece ter deportado principalmente os moradores problemáticos das montanhas da Galileia e a população dos centros principais, como Meguido e Sargão II, pelo visto, deportou principalmente a aristocracia de Samaria e possivelmente soldados e artesãos com habilidades requisitadas na Síria, porque era assim que se fazia. Era assim que se fazia. Esse negócio, vamos arrasar. Não, o que tem de melhor aí? Opa, calma aí, naquele campo ali não destrói, não. Ali tem umas oliveiras boas. Não, esses caras aqui são os sacerdotes, os letrados, os cientistas. Não, esse cara tem terras. Não, calma aí. Tem que continuar cobrando imposto dessa terra. O problema é trocar o comando e não a máquina burocrática. Era para ser aperfeiçoada. Nós queremos os vinhos, os olivais, queremos as mulheres, queremos tudo. Não é para sair destruindo. Tá bom. E isso era só uma prática assíria? Não, de todo mundo. Os romanos, volta mais um pouco, Alexandre o Grande, por aí vai. Resultado: a maior parte dos israelitas sobreviventes foi deixada na terra, na região montanhosa em torno da cidade de Samaria, que estava destinada a servir de eixo da nova província assíria de Samerina. O nomezinho muda. Samerina. A deportação aparentemente foi mínima. Os assírios tiveram boas razões econômicas, eu acabei de falar com certeza, para não devastar a rica área produtora de azeite. Viu? Exatamente o que eu falei anteriormente. Nos vales do norte, os assírios destruíram os centros administrativos israelitas, mas deixaram incólume a população rural, que era basicamente de tradição cananeia, fenícia e arameia. Pegaram aí a visão? Enquanto ela permaneceu dócil e contribuiu com sua parte para as exigências tributárias assírias. Então, tá pagando tributo, está pagando os impostos, a economia está girando, então está tudo certo. Até mesmo os brutais conquistadores assírios reconheceram que a destruição completa e a deportação da população rural de Israel poderia ter devastado a produção agrícola de sua nova província, de modo que, quando possível, eles optaram pela estabilidade e continuidade. De fato, explorações e escavações no Vale de Jezreel confirmaram a surpreendente continuidade demográfica. Então o rei caiu e muito lugar continuou como se nada tivesse acontecido. Continuou circulando dinheiro, produto, bens, serviços e pessoas. Esse versículo 23 aqui é uma narrativa. Assim Israel foi expulso da sua terra, a Assíria, até o dia de hoje. Uma narrativa. Não é um fato concreto. Vida que segue. Trocou o patrão. Vida que segue. Foi só que aconteceu. Só isso. E cerca da metade dos sítios rurais perto de Samaria continuaram a ser ocupados nos séculos subsequentes. Ninguém é idiota, bobo, de destruir a renda, o que dá dinheiro. Ninguém era bobo. Podemos até ter uma referência bíblica para essa situação demográfica. Poucos anos após a destruição do Reino do Norte, o rei judaíta Ezequias celebrou a Páscoa em Jerusalém. Ele supostamente mandou avisar todo Israel e Judá e também escreveu cartas a gente de Efraim e Manassés, convidando todos para virem ao templo do Senhor em Jerusalém, a fim de celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel,
segundo o livro das Crônicas 31. Você sabe que existem vários conflitos, né? Entre Crônicas, que é pós-cativeiro babilônico, e os livros dos reis. Os nomes Efraim e Manassés se referem às terras altas de Samaria, ao norte de Judá. Ao passo que a historicidade de Crônicas pode ser questionada, Jeremias também reporta, cerca de 150 anos após a queda do Reino do Norte, que israelitas de Siquém, Siló e Samaria vieram trazer ofertas ao templo em Jerusalém. Jeremias 41:5. Calma aí, então. É uma narrativa. Ué, não, tá certo, não, tá errado. Eles foram expulsos, de acordo com esse versículo 23. Foram expulsos até o dia de hoje. Tá aqui, ó. Expulsos até o dia de hoje, claro, até o dia em que supostamente o redator estava escrevendo esse texto. Isso é uma narrativa. O fato de que um contingente significativo de israelitas ainda vivia na região montanhosa de Samaria, incluindo a área sul de Betel, junto com as populações novas trazidas pelos assírios, desempenharia um papel importante na política exterior de Judá e no desenvolvimento da ideologia bíblica do século VII, antes da Era Comum. Ponto. Acabou. Narrativa, tudo continuou fluindo, funcionando. Uns leões aqui, esquece. Todo mundo continuou vivendo normal. Mas desconstruiu seus deuses. Sim, é como hoje em dia, cada um tem seu Deus, sua crença. Quantos Jesus existem aqui no Brasil? Você acha que a igreja adora um Jesus só? Adoram vários Jesuses. Cada um tem seu Jesus. Tem o Jesus pentecostal que pula e salta, tem o Jesus calvinista, tem Jesus para tudo, ok? Então é uma narrativa. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.